O sinal de Guy de Maupassant. A Marquesinha de Renedon dormia ainda em seu quarto fechado e perfumado, no amplo leito macio e baixo, nos seus lençóis de cambraia leve, finos como uma renda, acariciantes como um beijo. Dormia sozinha, serena, o feliz e profundo sono das divorciadas. Foi acordada por vozes que falavam com vivacidade no pequeno salão azul. Ela reconheceu sua querida amiga, a baronesa de Grangerie, discutindo para entrar com a camareira que defendia a porta de sua senhora. Então a Marquesinha levantou-se, puxou os ferrolhos, torceu a chave, ergueu um pouco o reposteiro e mostrou a sua cabeça, nada mais do que a sua cabeça loira, oculta sob uma nuvem de cabelos. O que aconteceu para vir aqui tão cedo? Disse ela. Ainda não são 9 horas. A baronesinha, muito pálida, nervosa, febril, respondeu: Preciso falar com você. Aconteceu-me uma coisa horrível. Pode entrar, minha querida. Ela entrou. Beijaram-se e a Marquesinha voltou a deitar-se, enquanto a camareira abria as janelas, dando ar e claridade. Depois, assim que a criada saiu, Madame de Renedon continuou: Conte, conte. Madame de Grangerie pôs-se a chorar, derramando essas lindas lágrimas claras que tornam mais encantadoras as mulheres, e balbuciava, sem enxugar os olhos, para não avermelhá-los: Oh, minha querida, é abominável, abominável o que me aconteceu. Não dormi toda a noite, nem um minuto. Compreende? Nem um minuto. Olhe, ponha a mão no meu coração, como bate. E pegando a mão de sua amiga, pousou-a sobre o próprio seio, sobre esse redondo e firme invólucro do coração das mulheres, que muitas vezes é o suficiente para os homens e os impede de procurar qualquer coisa por baixo. O seu coração batia forte, de fato. Ela prosseguiu: Aconteceu-me ontem de tarde, ali pelas 4 horas, ou 4:30, não sei ao certo. Você conhece bem meu apartamento. Sabe que meu salão, onde sempre estou, dá para a rua Saint-Lazare, no primeiro andar, e que tenho a mania de ficar à janela para olhar o movimento. É tão alegre aquele quarteirão da estação, tão movimentado, tão vivo. Em resumo, gosto daquilo. Ontem, pois, eu estava sentada na cadeira baixa que fiz instalar no vão da janela. A janela estava aberta e eu não pensava em nada. Respirava o ar azul. Deve lembrar-se que dia lindo fez ontem. De repente, vejo que do outro lado da rua há também uma mulher à janela, uma mulher de vermelho. Eu estava de malva, sabe? Com o meu lindo vestido malva. Eu não conhecia aquela mulher,
uma nova locatária instalada há um mês. E como tem chovido há um mês, ainda não a tinha visto. Mas logo percebi que era uma mulher da vida. No início, fiquei bastante aborrecida e chocada de que ela tivesse a janela, como eu. Mas depois, aos poucos, acabei achando divertido observá-la. Estava debruçada e espreitava os homens. E os homens também a olhavam, todos ou quase todos. Parecia que eram prevenidos por alguma coisa ao aproximarem-se da casa, que eles a farejavam como os cães farejam a caça, pois repentinamente levantavam a cabeça e trocavam um olhar com ela, um olhar maçônico. O dela dizia: "Não quer?" O deles respondia: "Não há tempo." Ou "Fica para outra vez." Ou "Estou sem dinheiro." Ou "Suma, miserável." Eram os olhos dos pais de família que diziam esta última frase. Não pode imaginar como era engraçado vê-la no seu manejo, ou melhor, no seu ofício. Às vezes, ela fechava subitamente a janela e eu via um senhor entrar na sua porta. Ela o havia pescado, como um pescador fisga um peixe. Então, olhava o meu relógio. Demoravam de 12 a 20 minutos, nunca mais. Na verdade, ela me apaixonava. Afinal, aquela aranha. E depois, não era nada feia a rapariga. Perguntava a mim mesma: como faz ela para fazer-se compreender tão bem, tão depressa, completamente? Acrescentará ao seu olhar um sinal de cabeça ou um movimento de mão? E peguei meu binóculo de teatro para inteirar-me do seu processo. Oh, era bem simples. A princípio, uma olhadela, depois um sorriso, depois um pequenino gesto de cabeça que significava "não vai subir", mas tão leve, tão vago, tão discreto que era preciso realmente muita habilidade para o fazer como ela. E eu me perguntava: será que poderia fazê-lo assim tão bem? Esse pequeno gesto de baixo para cima, atrevido e gentil? Pois era muito gentil o seu gesto. E fui treiná-lo diante do espelho. Em minha cara, eu o fazia melhor do que ela, muito melhor. Estava encantada e voltei para a janela. Ela não conseguia mais ninguém agora, a pobre moça, mais ninguém. Na verdade, estava sem sorte. Como deve ser terrível ganhar o pão daquele modo, terrível e divertido às vezes, pois afinal há alguns que não são nada maus entre esses homens com os quais a gente se depara na rua. Agora eles passavam todos pela minha calçada e mais nenhum pela da rapariga. O sol havia virado. Vinham vindo uns após outros, jovens, velhos, morenos, louros, grisalhos, brancos. Achava-os muito gentis, mas muito gentis mesmo. Minha cara, muito mais que o meu marido e o seu, ou melhor,
o seu antigo marido, pois está divorciada. Agora você pode escolher. Eu pensava, se lhes fizesse sinal, será que eles compreenderiam a mim, que sou uma mulher honesta? E eis que fui invadida por um desejo louco de lhes fazer aquele sinal, mas de um desejo de mulher grávida, um desejo assombroso, sabe? Um desses desejos ao qual não podemos resistir. Às vezes tenho dessas coisas. Que tolice, não? Acredito que nós, as mulheres, temos alma de macaco. Ademais, disseram-se, foi um médico que me disse, que o cérebro do macaco se parecia muito com o nosso. É preciso sempre que imitemos alguém. Imitamos nossos maridos quando os amamos nos primeiros meses de casamento e os nossos amantes depois, as nossas amigas, os nossos confessores quando estes o merecem. Adquirimos seus modos de pensar, suas maneiras de dizer, suas frases, seus gestos, tudo. É estúpido. Enfim, quando sou tentada a fazer alguma coisa, nunca a deixo fazer. Disse, pois, com os meus botões, vejamos, vou experimentar alguém com um só para ver. Que me pode acontecer? Nada. Trocaremos um sorriso e só. Nunca mais o veremos. E se o voltar a ver, ele não me reconhecerá. E se me reconhecer, eu negarei, é claro. Começo então a escolher. Queria um que fosse direito. De repente, vejo um louro grande, um belíssimo rapaz. Eu gosto dos louros, como você sabe. Olho, ele me olha, sorrio, ele me sorri. Faço o gesto quase imperceptível. Ele responde sim, com a cabeça, e ei-lo entrando, minha querida. Ele entra pela porta principal da casa. Não imagina o que se passou em mim naquele momento. Pensei que fosse enlouquecer. Oh, que medo! Imagine, ele ia falar com os criados, com Joseph, que é tão devotado a meu marido. Joseph iria pensar que eu conhecia aquele homem havia muito tempo. Que fazer? Diga-me. Que fazer? E ele ia tocar a campainha. Imediatamente, dali a um segundo. Diga-me o que fazer. O melhor era correr ao seu encontro, dizer que se enganava, suplicar-lhe que fosse embora. Ele teria piedade de uma mulher, de uma pobre mulher. Corri, pois, para a porta e abria justamente no instante em que ele pousava a mão na campainha. Balbuciei, completamente desvairada. Vá embora, senhor, vá embora. O senhor está enganado. Sou uma mulher honesta, uma mulher casada. É um equívoco, um terrível equívoco. Eu o tomei por um de meus amigos, com o qual o senhor se parece muito. Tenha piedade de mim, senhor. E ele se pôs a rir, minha querida, e respondeu: pois sim, minha gatinha. Já conheço essa sua artimanha. Como é casada, são 2 Luíses em vez de um.
Você os terá. Vamos, mostre-me o caminho. E ele me empurrou e fechou a porta. E como eu permanecesse aterrorizada na sua frente, ele me beijou, me abraçou pela cintura e me fez entrar no salão que ficara aberto. E depois passou a observar tudo como um comissário de polícia. Está bem instaladinha, hein? Muito elegante tudo isso. Você deve estar mesmo no desvio agora para ir pescar na janela. Então recomecei a rogar-lhe: ó Senhor, vá embora, vá embora. O meu marido vai chegar. Ele vai chegar daqui a pouco. Já está na hora de ele chegar. Juro que o Senhor está enganado. E ele me responde serenamente: ora, belezinha, para com essas manobras. Se seu marido chegar, eu lhe darei 100 sus para ir beber alguma coisa ali na frente. Avistando sobre a lareira a fotografia de Raul, ele me perguntou: é este o seu marido? Sim, é ele. Parece um malandrão, hein? E esta, quem é? Uma de suas amigas? Era a sua fotografia, minha cara. Sabe, aquela em toilette de baile. Eu não sabia mais o que estava dizendo. Balbuciei: sim, é uma das minhas amigas. É muito bonita, sabe? Quero que você me apresente a ela. Eis que o relógio bateu 5 horas. E Raul volta todos os dias às 5:30. Oh, imagine se ele voltasse antes de o outro sair. Então eu perdi a cabeça. Eu pensei que o melhor era desembaraçar-me daquele homem o mais rápido possível. Mais cedo estaria livre. Você entende? E então, já que era preciso, minha cara, pois sem isso ele não iria embora, eu então tranquei a porta do salão. Pronto. A marquesinha de Renedon pusera-se a rir, mas a rir loucamente, com a cabeça no travesseiro, sacudindo toda a cama. Quando se acalmou um pouco, perguntou: e ele era um belo rapaz? É claro. E ainda lamenta? Mas, minha cara, ele disse que retornaria amanhã na mesma hora, e eu tenho um medo atroz. Não imagina como ele é obstinado e voluntarioso. Que fazer? Diga. A marquesa sentou no leito para pensar. Depois disse bruscamente: pois mande que o prendam. Como? Que está dizendo? Em que está pensando? Mandá-lo prender? Com que pretexto? Oh, é muito simples. Você vai procurar o comissário e lhe dirá que um homem vem seguindo você há 3 meses, que ele teve a ousadia de subir à sua casa ontem, que ameaçou voltar novamente à sua casa amanhã, e que você pede proteção à lei.
e lhe darão 2 agentes que o prenderão. Mas, minha querida, e se ele contar? Não lhe acreditarão, tolinha. Desde que tenha impingido bem sua história ao comissário. E em você acreditarão, porque é uma inatacável dama da alta sociedade. Ah, eu nunca ousarei. É preciso ousar, minha cara, senão estará perdida. Você pensa que ele irá insultar-me quando o prenderem? Pois bem, terá testemunhas e o fará condenar. Condenar a quê? A uma indenização. Neste caso, é preciso não ter piedade. A propósito de indenizações, há uma coisa que me aborreceu muito, mas muito mesmo. Ele me deixou 2 luíses em cima da lareira. 2 luíses? Sim. Nada mais? Não. É pouco. A mim, isso teria humilhado. E então? Que devo fazer com esse dinheiro? A marquesinha hesitou alguns segundos, depois respondeu com toda a gravidade. Minha querida, é preciso que você faça um mimo ao seu marido. Nada mais justo.